Oi, oi pessoal, sou eu, o Vitor, do blog Solstício Equinócio, e hoje eu vim fazer o primeiro book talk, resenha, digamos assim, do TBR Jar Challenge. E o da vez foi O Rei do Inverno, é o primeiro volume da trilogia As Crônicas de Arthur, e foi escrito pelo sensacional e incrível Bernard Cornwell. Se você não conhece nada do Bernard Cornwell, eu super sugiro começar pelas Crônicas de Arthur. É uma história sensacional e uma releitura fantástica sobre o ciclo arturiano. Então, vamos cair um pouquinho mais nesse livro aqui. Bem, eu queria começar falando para vocês que eu sempre tive um fascínio muito grande por tudo o que envolve o ciclo arturiano. Sempre quando tem livros, filmes, algumas séries que falam sobre o ciclo arturiano, eu faço muita questão mesmo de assistir, sendo que, como vocês podem imaginar, eu não dou conta de tudo ao mesmo tempo. Então, acaba passando um livro aqui, um filme acolá e essas coisas assim, né? Mas a gente tenta ao máximo, né? Uma coisa que eu acho interessante, digamos assim, é de que se tem um assunto, uma história que marcou a história, digamos assim, que as pessoas gostam de falar sobre, é o ciclo arturiano. Porque toda essa história, essa lenda, é muito complexa e gira algumas questões da humanidade que foram bem peculiares, digamos assim. E Arthur, né, a lenda de Arthur não foge dessa premissa, né? Então, porque é o assunto da vez. E uma coisa que me deixa bastante intrigado e o que faz com que realmente a lenda de Arthur seja uma lenda é de que ninguém sabe ao certo como ela surgiu. Não sabe, a gente sabe de onde provavelmente deve ter vindo, que onde hoje é a Grã-Bretanha, mas ela foi passada de geração em geração, de boca em boca, e como toda lenda, ela foi se modificando ao longo do tempo e tem hoje em dia aquela lenda que a gente conhece, a base, né, da história. Sendo que todo filme, todo enredo que criam, todo livro, ele vai se diferenciar um pouco do outro, porque não pode ser nada exatamente igual. Então, Bernard ele é um dos autores que conseguiu fazer essa remontagem, essa remodelagem da história de uma maneira sensacional. E eu acho que entrou no top 3 dos meus livros de ciclo arturiano preferidos. Bem, como vocês sabem, os meus book talks eles não são exatamente resenhas. Então, se você quer muito ler esse livro ainda, se você está assistindo esse vídeo para poder buscar uma outra opinião, mas se importa em não ter muitos spoilers, eu recomendo que você pare e vá tentar assistir um outro vídeo ou até mesmo ler uma resenha escrita, porque, como eu digo sempre, eu não faço resenha, eu faço uma conversa com vocês sobre o livro, sobre a história, as minhas opiniões, então pode ter sim um pouco de spoiler, mas eu sei que é ruim, então eu não tento dar muitas, tá bom? Fica avisado. Bem, primeiramente eu gostaria de começar esse livro daqui dizendo para vocês que a escrita de Cornwell nesse livro tá fantástica. Não é o primeiro livro dele que eu leio, mas esse daqui se superou realmente. Sendo que, lembra daquilo que eu falei para você que todo autor, todo script muda um pouquinho a história? Então, é mais ou menos assim também aqui. Nesse primeiro livro, Arthur ele ainda não chega a ser rei, certo? A história ela começa um pouquinho antes da morte de Uther Pendragon, que seria o pai de Arthur, no caso. Sendo que aqui, nessa adaptação de Bernard, Arthur ele é um filho bastardo de Uther, com uma outra mulher, claro, né? Então, assim que ele morre, quem assume o trono, na verdade, é o filho legítimo dele, que aqui é Mordred Pendragon. Mordred ele é o típico rei tirano, digamos assim, sendo que de certo modo, se a gente parar para ver de uma maneira um pouco mais, como que é a palavra, calhorda, ele acabou sendo um bom rei, digamos assim. Sendo que em determinado momento, para a história realmente tomar
finco, né, tomar a forma, Mordred ele acaba indo para uma batalha e ele é morto em batalha. Sendo que ele acaba deixando uma mulher grávida, que seria mãe do próximo herdeiro legítimo do trono. Então, essa mulher e o reino, eles acabaram ficando sob a guarda do irmão bastardo dele, o Arthur. Então, Arthur pediu, né, digamos assim, ele meio que ordenou, porque Arthur ele era um chefe de guerra, muito respeitado e aquela coisa toda, e ele tinha até certo poder, certa influência naquele reino. Então ele ordenou que as tropas formassem um cerco em volta de todo o reino, de toda a cidade, para poder proteger eles que estavam do lado de dentro de tudo aquilo que estava do lado de fora. Então, durante a gestação da mulher, né, o reino foi resguardado e aquela coisa toda. Então, finalmente, o filho nasce, um filho homem, e eles decidem homenagear o pai, né, o rei que morreu em batalha. Então, o filho dela também se chama Mordred. Então, vamos retratar aqui, Mordred pai, Mordred filho, ok? Sendo que a história começa realmente a dar desfecho quando o Mordred pai morre. Então tem todo esse drama, né, essa coisa toda e tal. Sendo que Mordred filho, ele acabou nascendo com uma deformidade no pé. O pezinho dele nasceu torto. E naquela época era muito comum as pessoas darem a responsabilidade de tudo o que acontece para destino, para crenças e religiões, essas coisas assim, né? E as pessoas acabaram depositando muitas suspeitas, né, dúvidas em relação a esse futuro herdeiro do trono. Será que ele seria realmente capaz de governar um reino de tão grande porte? Então essas dúvidas estavam espreitando o reino naquela época. Então tem toda aquela história, né, do Arthur ordenar que criasse um cerco de proteção em volta do reino deles e tudo mais. E lendo assim, parece até que foi fácil, né? Pô, vamos colocar as nossas tropas para poder defender todo o reino e ninguém pode entrar. Parece até fácil dizendo assim, sendo que não é. Porque como se o fato do reino estar sem rei temporariamente, ter todas essas suspeitas em relação ao futuro rei, né, o herdeiro do trono, eles ainda não contam com uma certa invasão, porque no momento os saxãos e os povos germânicos eles estão tentando invadir a Bretanha para poder conquistar e governar depois da saída dos romanos do poder. Então, além disso tudo, eles ainda têm que encarar um momento de guerra. Eu esqueci de falar para vocês, mas o livro ele se passa no ano aproximadamente 480 a 490, 495 depois de Cristo. Porque os anos eles vão se passando um pouquinho, tá? Bem, dito isso, eu gostaria de levantar com vocês uma outra característica, digamos assim, dos livros do Cornwell. Porque não é muito comum nas histórias do Cornwell a magia, digamos assim. Mas quando a gente fala de Arthur, de ciclo arturiano, automaticamente a gente já liga à magia. Porque tem todo aquele encanto, né, da existência da religião antiga, que no caso seria o paganismo celta e tudo mais. Mas ao contrário do que nós estamos acostumados a ler e a ver nas histórias de Arthur, a magia aqui no livro, nessa história, é tratada com muito ceticismo, sabe? Não creio que o Bernard ele acredite fielmente nesse poder mágico ou na crença da antiga religião, mas ele acabou sendo obrigado a colocar nesse livro, a escrever nesse livro, porque faz parte da história de Arthur. Porque tem a Excalibur, tem o Merlin, tem a Ilha Sagrada de Avalon, as sacerdotisas da grande deusa e aquilo tudo. Sendo que esses personagens eles são narrados na história, pelo menos nesse livro 1, muito rápidos, sabe? Sem nenhum tipo de ênfase. Então isso me deixou um pouquinho, sabe? Mais ou menos assim. Mas, apesar dos pesares, ele escreve com um exímio tão grande que, por mais que esses personagens não mostrem nenhum tipo de aptidão mágica na narração, eles se tornam personagens super
fenomenais e super bem desenvolvidos, super bem escritos. Sendo que esse foi um dos pontos negativos para mim, porque eu sempre gostei muito dessa mitologia celta. Então eu esperava ver uma coisa bem legal aqui, bem interessante. Sendo que esses personagens eles acabaram passando na história como simples personagens secundários, entende? Mas, né, fazer o quê? Bem, assim como eu tô contando essa história para vocês, é como se a história do livro também fosse uma narrativa em terceira pessoa por um eu lírico existente. Não sei se vocês conseguiram entender, mas é mais ou menos isso. Tem esse personagem que se chama Dervel Cadern e ele está contando a história do ciclo arturiano para a rainha Igraine, que é a rainha de Powys. Então, essa história já aconteceu. Então, ele está contando como tudo aconteceu para essa personagem, a Igraine, a rainha de Powys, que também é a patrona de Dervel. E Dervel, ele foi um grande guerreiro, né? Ele, na verdade, tem origens saxônicas, sendo que ele foi descoberto ainda pequeno por Merlin e foi levado por ele e foi ensinado a ele toda a cultura pagã celta e tudo mais. Então ele acabou se tornando um britão de sangue, digamos assim. De sangue não, né? De coração. Então ele se tornou um grande guerreiro, ele tem ótimas aptidões de batalha e ele até acabou lutando, né, junto com Arthur na cavalaria dele. Então é um personagem bem legal, bem interessante. Eu gosto de dizer também que o Rei do Inverno ele é dividido em 5 partes, porque ele realmente é, dentro dos capítulos, dividido em 5 partes, digamos assim. Parte 1, capítulo tal, tal, tal. Parte 2, capítulo tal, tal, tal. E essas partes elas são completamente distintas umas das outras, sendo que elas acabam se completando no final da história ao desenvolver dela também, né? E elas são as seguintes: o nascimento no inverno, a noiva, a volta de Merlin, a Ilha dos Mortos e a parede de escudos. Eu acho que é isso mesmo. Então, em cada parte dessa vai narrar, como vocês puderam perceber pelo título, uma parte importante da história. E conforme vai avançando, né, com certeza, a história vai ficando mais densa. Então, na última parte, como vocês puderam ver no mini vlog, foi chacina. Tipo assim, na minha humilde opinião, o Bernard ele foi super bem sucedido na criação desse livro. É fantástico, desde a criação, da catalogação, do enredo, sabe? Com personagens tão marcantes, cenários vívidos e ao mesmo tempo austeros. Bem, provavelmente eu já falei mais do que eu deveria com vocês, tá? Eu espero que vocês não fiquem chateados comigo, mas como vocês sabem, certas resenhas elas precisam de um pouco mais de elaboração, então esse vídeo eu acho que também ficou um pouquinho grande, tá? Mas eu tava querendo muito mesmo falar desse livro com vocês porque ele é sensacional. Vocês estão vendo esse vídeo na quarta, então provavelmente a resenha já saiu ontem, terça-feira, a resenha escrita lá no blog, tá? Ela não foge muito do que eu disse aqui pra vocês não, tá? Então vai ser basicamente a mesma coisa, sendo que lá tem umas fotos, também tem uns quotes bem legais lá. E é isso aí. Então, uma outra dica interessante que eu gostaria de dar para vocês que estão começando a ler agora é de que são realmente muitos nomes, muitos personagens, muitos cenários, muitos lugares e com nomes muito complicados, então de fato vocês não vão conseguir gravar logo tudo de cara. Sendo que essa versão daqui, pela Record, ele traz no início do livro um glossário super rico. Não sei se vocês vão conseguir ver daqui. Mas ele tem um glossário de personagens com o nome de todos eles, sabe? São 2 páginas e meia de glossário com os nomes dos personagens. Aí vem, por exemplo, Uther, rei da Domônia, rei da Grande Bretanha, o Grande Pendragon, e vem assim, sabe? E também tem um glossário de lugares e um mapa pra gente poder se situar, né? Então, como dizem, um livro com um mapa é melhor do que um livro sem mapa.
Então é isso aí, pessoal. Eu espero realmente que vocês tenham gostado dessa conversa aqui, sabe, íntima sobre o Rei do Inverno. Eu tô com muita vontade de ler o restante da trilogia, sendo que eu não tenho os livros. Então provavelmente eu vou buscar eles em PDF. E assim que eu ler, eu volto aqui pra falar com vocês. Eu acho que eu vou criar uma playlist aqui no canal sobre essa série de livros, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar um joinha pra ajudar a compartilhar, pra poder evoluir o canal, tá bom? Compartilhe nas redes sociais com seus amigos aí e beijo pra todo mundo. Até mais.